Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam na paz do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus aqui juntas. Quero falar hoje sobre um pouquinho daquilo que tem, na verdade, incomodado o meu coração. Tenho tentado exercitar e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e que também seja bom para a vida de vocês, para o coração de vocês e que também possa ser um exercício diário nas nossas vidas. E nesse dia eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre no que o seu coração tem focado, para onde que você tem direcionado o seu coração, os seus pensamentos, quais são as lembranças que vocês têm tido nesses dias, né? É certo que nesses tempos de pandemia, como muito tem se falado, há muitas tristezas, há muitas preocupações, aflições, perdas, né? Infelizmente, a gente sabe que isso tem mexido com as nossas vidas, com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Mas hoje eu gostaria de trazer uma palavra de alento, uma palavra de esperança, uma palavra talvez de mudança. Né? Por isso que eu comecei perguntando, em que tem focado o seu coração? Onde estão os seus pensamentos? Em que você tem direcionado o seu coração? Vejo isso, irmãs, como uma necessidade, porque se nós não prestarmos a atenção às circunstâncias que nos rodeiam, né, os fatos que têm acontecido, às vezes tomam conta da nossa vida a ponto de muitas vezes tirar a nossa esperança e levar o nosso coração a um caminho que muitas vezes não é muito agradável, que não é edificante. Então eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus, no livro de Colossenses, no capítulo 3, e nós vamos ler os versos 8, 9 e 10 e o verso 12. A palavra de Deus então diz assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E o verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Gostaria que nós enfatizássemos agora em duas palavrinhas aqui importantes. A palavra despojai-vos e a palavrinha revesti-vos. Ou seja, tira um e põe outro. Tira um hábito que não é bom e adota uma postura correta, uma postura diferente. Então, vamos então nos lembrar de algumas indicações bíblicas, né? Algumas ordens bíblicas para nós revestirmos as nossas vidas e despojar daquilo que não tem feito bem para o nosso coração. Como dizia Platão, a vida sem reflexão não é digna de ser vivida. A nossa vida, há momentos, queridos, que nós precisamos parar, pensar, refletir, muitas vezes mudar de postura para que nós tenhamos uma vida que seja mais edificante. Então, as perguntinhas eu volto a dizer: qual tem sido a sua postura? É uma postura boa, não é? A maneira de como eu falo, será que tem sido adequado? A maneira de como eu ajo tem sido correta? A maneira de como eu reajo tem sido a melhor? A maneira que eu tenho conduzido a minha vida, será que está realmente correto? Será que isso realmente tem agradado ao Senhor? A vida cristã, queridas, é constantemente um exercício de despojar e revestir, de tirar e pôr. Então, vamos ver algumas atitudes que nós podemos despojar. A gente vê que muitas coisas que a gente precisa tirar na nossa vida, né? Mas eu gostaria de trazer algo que tem mais afetado os nossos dias. E a primeira coisa que eu gostaria de falar nesta noite, né? O que precisamos nos despojar? Deixe de ser pessimista.
Vocês já ficaram perto de uma pessoa pessimista que o tempo todo reclama, que o tempo todo se lastima? É horrível, porque nós nos sentimos mal. E vocês já perceberam que às vezes a gente tem sido assim, pessimista? A gente não consegue enxergar o lado bom da história, a gente não consegue enxergar as bênçãos do Senhor, nós não conseguimos olhar para o lado bom e aí nós reclamamos, nós ficamos umas pessoas amargas. Então deixe de ser pessimista. Olhe para o lado bom da história, olhe para as bênçãos do Senhor. A pandemia de fato tem trazido a nós muitas tristezas, mas ela também tem trazido bênçãos, né? A gente pode ver o amor, a gente pode ver o cuidado, o agir de Deus na vida das pessoas, tanto físico quanto espiritual, né? Deus tem feito grandes coisas e a gente tem que olhar para aquilo que Deus tem feito também. Não vamos focar somente naquilo que está dando errado, naquilo que tem trazido tristeza, mas vamos olhar ao nosso redor e ver quantas bênçãos o Senhor também tem trazido. Lembro-me da passagem dos espias que foram para a terra prometida. Eu não sei se vocês se recordam dessa passagem, dos 12 espias. Dos 12, os 10 que voltaram foram pessimistas, né? Só falaram algo ruim da terra, falando, olha, lá tem só gigante, nós não vamos dar conta, eles vão nos comer como gafanhotos. Mas 2 foram ali esperançosos, dizendo, não, o Senhor está conosco. Então nós precisamos ver o agir de Deus, né? A companhia do Senhor nesses dias e ver o quanto Deus tem feito. Nós precisamos então nos despojar disso, de ser pessoas pessimistas e olhar para as bênçãos do Senhor, ver o lado bom da história, ver o agir de Deus. Vamos então nos revestir disso. Algo que nós precisamos também nos despojar. Muitas vezes somos pessoas incrédulas, amadas. Muitas vezes somos pessoas que já têm um pressuposto de ver as coisas e já não acreditar, né? Não acreditar que Deus pode fazer. A gente não consegue ver aquilo que Deus pode realizar. E nós precisamos trazer ao nosso coração algumas lembranças bíblicas, né, para que nós possamos encher as nossas vidas de esperança, de fé. Eu lembro de alguns textos bíblicos, vou citar somente alguns, mas a palavra de Deus tem muitos, né? Lá em Isaías ele diz, não temas que eu te ajudo. Depois lá em Mateus, eis que estou convosco todos os dias de sua vida. Em Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Lá em João, eu sou a videira e vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Em Salmos, com meu Deus eu salto muralhas. Então, essas promessas do Senhor precisam estar vivas em nosso coração, em nossa mente, para que possamos ter fé e acreditar no agir do Senhor. Então, nós precisamos deixar de ser muitas vezes incrédulas e esquecer das promessas do nosso Pai. E outra coisa que nós precisamos nos despojar das nossas vidas, cuidado com as desculpas. Nós somos craques em arrumar desculpas nas nossas vidas. E as desculpas, elas muitas vezes nos afastam do Senhor, elas tiram o nosso olhar do Senhor, porque nós estamos na nossa zona de conforto, que é muito melhor humanamente falando. Então é aquela pessoa que diz assim, hoje tá muito frio, hoje eu tô muito cansada, não, porque tem gente que faz melhor do que eu, o pastor não pediu, não precisa fazer, não vou ligar pro meu irmão não, eu tenho medo de atrapalhar. Queridas, quais têm sido as nossas desculpas que têm nos afastado daquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que nós estamos na nossa zona de conforto, nós não queremos sair do que realmente nos posicionar e nos dispor à obra do Senhor, a fazer aquilo que Deus realmente quer? Nós realmente não podemos sair, nós realmente não podemos abusar, nós precisamos nos cuidar, porque a gente sabe que isso também Deus pede para que nós nos cuidemos. Mas então, o que eu posso fazer para estar realizando a obra do Senhor? Será que eu não posso ligar para meu irmão e perguntar, irmão, como é que você está? Tá tudo bem? Eu não posso sair para falar do amor de Jesus, mas eu posso ligar para um amigo meu que não conhece a Cristo, eu posso falar do amor de Deus para ele. Então,
não tem desculpa que possa fazer com que nós não trabalhemos, que nós não fazemos a obra do Senhor, que nós não participemos daquilo que Deus quer que edifique as nossas vidas. Então, pergunte a você, e eu tenho me perguntado, quais têm sido as desculpas que têm me afastado daquilo que realmente Deus quer para minha vida. Então, vamos nos despojar dessas coisas que faz com que as nossas vidas não seja uma vida agradável ao nosso Deus. E além de outras coisas. Mas vamos falar então daquilo que nós podemos nos revestir para que nós então tenhamos uma vida mais agradável ao nosso Deus. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. E encher-se do Espírito Santo é cultivar em nossas vidas o fruto do Espírito. E quais são as qualidades do fruto do Espírito? Você tem se lembrado? Vamos falar aqui, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem cultivado essas qualidades na sua vida. E como é que a gente cultiva isso? Tendo momentos com Deus, de leitura bíblica, momentos de oração, de falar com o Senhor: Senhor, vem encher a minha vida, vem encher o meu coração, o que a palavra do Senhor tem falado para mim, né? Então, revesti-vos do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo e transborde as qualidades que Deus te deu como filha do Senhor, como serva do Senhor. Outra coisa que eu gostaria de falar: seja uma pessoa alegre, se revista de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra de Deus nos dá uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem, alegre-se no Senhor. Veja que há uma diferença em ser alegre e estar alegre, ser feliz e estar feliz. Você está feliz quando você depende de circunstâncias. Ser feliz é algo permanente. Então eu não posso ficar triste, eu não posso chorar? Sim, você pode. Muitas são as aflições que nós passamos, muitos são os momentos que nós passamos de tristeza e nós podemos sim chorar, nós podemos sim nos entristecer, mas a alegria do nosso coração, ela é permanente. Mesmo em momentos tristes, nós podemos estar felizes com Cristo. Se vocês se lembram daquele hino em que o autor, o contexto desse hino, o autor desse hino, ele perdeu toda a família e mesmo nessa tristeza ele fez aquele hino, aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. E aí ele continua: ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Momentos tristes teremos, mas com Jesus nós somos felizes, nós somos alegres, porque nós entendemos a providência do Senhor, nós entendemos os planos do Senhor, nós entendemos que apesar de toda e qualquer situação, é o Senhor quem está no comando, é o Senhor quem está direcionando. Então precisamos ser pessoas alegres, pessoas que têm Cristo no coração e que transborde essa alegria do Senhor. E algo que nós precisamos nos revestir, que muitas vezes nós nos esquecemos, amadas, de gratidão. Precisamos ser pessoas gratas. Aprenda a ser grata por tudo. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Em tudo, em todos os momentos, seja bons ou ruins, nós precisamos ser gratos ao Senhor. E ser gratas ao Senhor é aquilo que eu falei, é sempre ver os propósitos do Senhor, é ver o lado bom da história, é ver que se passamos por momentos bons ou ruins, nós somos gratos ao Senhor, porque nós sabemos que é Deus que está direcionando todas as coisas. O que o apóstolo Paulo diz? Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, seja boa ou ruim, eu devo ser grata ao Senhor. Então, eu me lembrei agora nesse momento, quando eu, por exemplo, peguei o Covid,
Eu perdi o olfato e o paladar. E isso me fez refletir algo importante. Falei, meu Deus, é algo tão rotineiro, é algo tão cotidiano, mas tão importante para a minha vida, que eu esqueço de agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu consigo sentir o gosto da comida. Obrigada, Senhor, porque eu consigo sentir os cheiros. Algo tão, a gente acha que é tão pequeno, mas é tão valioso. Então são as pequenas coisas que muitas vezes nós deixamos de observar, nós deixamos de agradecer, e que é tão importante. É Deus nos dando vida, é Deus cuidando de nós, é Deus cuidando de cada detalhe. Querida, seja grata ao Senhor. Olhe para Cristo, olhe para as bênçãos do Senhor. Revestir de coisas boas, de coisas que edificam, de coisas que agradam ao Senhor, e despojai, dai tudo aquilo que tire a sua vida, o seu olhar, o seu pensamento, as suas palavras, que tire daquilo que realmente que agrada ao Senhor. Tire tudo isso que desagrada e edifique a sua vida para a honra e glória do Senhor. Irmãs, que Deus abençoe, que sejamos servas fiéis ao Senhor e que isso seja um exercício diário da nossa vida. E todos os dias possamos nos despojar daquilo que faz mal e nos revestir daquilo que nos edifica. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa hora? Querido Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por tua bondade sobre as nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Pai, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos disciplina, ó Deus, e nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, pedimos nesta hora que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, quando muitas vezes temos desagradado ao Senhor com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, e que o Senhor, ó Deus, venha encher as nossas vidas, ó Deus Pai, venha nos edificar e venha nos ajudar a revestir, ó Deus, de tudo aquilo que agrada ao Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãs.